Olá, boa noite a todos. Olá, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos. Eu gostaria só que vocês me avisassem se vocês estão me ouvindo. Olá, boa noite. Sim? Então ok. Podemos começar. Olá para todos, boa noite. Sejam muito bem-vindos a essa live. Primeiramente, eu gostaria de agradecer ao Portal Me pela oportunidade. Eu acredito que as pessoas que acompanham o portal, elas estão percebendo, né, realmente essa intenção do Portal Me em divulgar informações de qualidade para a comunidade brasileira aqui no Japão. E por conta disso, né, está fazendo, né, estabelecendo parcerias com pessoas de várias áreas, para promover realmente informações de qualidade, informações corretas com relação ao bem-estar, à saúde em todos os campos, física, mental, emocional. E porque realmente, né, o intuito dessas apresentações ao vivo, dessas transmissões, é de levar informações para o maior número de pessoas possível, para que as pessoas consigam ter acesso a essas informações, né? Então, eu vou solicitar que vocês compartilhem o vídeo, que vocês convidem outras pessoas para conhecer o trabalho do Portal Me. Existem, como eu disse, vários profissionais que estão engajados em levar essa informação para o portal, para as pessoas e para a comunidade. Então, eu vou começar me apresentando. Meu nome é Juliana Nakazaki, eu sou psicóloga. Boa noite, Vilma. E sejam todos bem-vindos a essa live que a gente vai falar um pouquinho hoje sobre afetividade, né? Então, como eu disse, compartilhem esse vídeo, comentem, né? Hoje eu gostaria de fazer isso de uma forma um pouco mais interativa, que vocês realmente pudessem falar sobre coisas, de vocês falar um pouquinho sobre a experiência de vocês, porque isso é muito rico. Então, falar um pouquinho da minha experiência e falar um pouquinho, né, de mim. Eu sou psicóloga formada em 2008, estou no Japão há 6 meses. E quando a gente pensa em temas, quando eu penso, né, nos temas sobre a live, boa noite, Uda, tudo bem? Que bom revê-la aqui. Várias ideias ocorrem, né, de, poxa, o que seria interessante falar para o pessoal? Como das outras vezes, né, eu vou pedir para que vocês, né, no final, deem sugestões de novos temas, de coisas que vocês pensam que são importantes de serem ditas, né, nessa minha parceria com o portal. Então, eu estarei aqui a cada 15 dias, né? Então, semana sim, semana não, trazendo um tema relacionado à psicologia, relacionado ao bem-estar emocional, relacionado à saúde mental, e outros temas que fazem parte, né, da comunidade, e não só da comunidade brasileira aqui no Japão, mas óbvio, né, que isso é o foco da escolha do tema, mas o ser humano, né, a nossa vida como um todo. Boa noite, Alessandra, seja muito bem-vinda. Então, hoje, né, eu gostaria que fosse dessa forma. A gente vai falar um pouquinho de afetividade, eu vou trazer para vocês o conceito de afetividade e
Então podem comentar, podem falar sobre alguma experiência, sobre alguma vivência, que isso acaba sendo muito importante e enriquecedor nessa troca, ok? Então vamos lá, começando a falar sobre o que é afetividade. Muitas pessoas acabam confundindo a afetividade com emoções, né? Então, na verdade, a afetividade é o conjunto, né? É um conjunto de manifestações, de fenômenos psíquicos, como a gente chama de uma forma mais técnica, que engloba manifestações biológicas ou fisiológicas, que são as nossas emoções, porque é o que a gente realmente fisicamente sente, e as manifestações psicológicas ou psíquicas, que são os sentimentos. Então, apesar de serem conceitos que geralmente ou muitas vezes nós utilizamos de forma como se fossem sinônimos, mas eles são diferentes, né? As nossas emoções, os nossos sentimentos, eles são bem diferentes. Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Como é que se forma então a afetividade? Através das nossas relações e da forma como fomos cuidados na nossa infância. Se a pessoa, ela teve não digo assim, uma falta, né, de estímulo, de afetividade ou de carinho enquanto criança, pode ser que ela desenvolva uma carência afetiva. Se a pessoa teve um excesso de cuidado, também pode ser que desenvolva uma carência afetiva, né? Por quê? Porque acaba gerando o que a gente chama de dependência emocional. Então, a pessoa que é muito mimada, que realmente as pessoas ao redor sempre fizeram tudo por ela, ela acaba se tornando realmente dependente de outras pessoas para conseguir ser feliz, né? Ela acredita que ela precisa do outro para ser feliz, né? Nós, seres humanos, somos seres sociais. Então, o fato de ser independente, de gostar de si mesmo, de gostar de ficar sozinho, isso não significa que nós não gostamos do convívio social. Então, é importante que a gente consiga separar essas duas situações para não ficar muito extremo, né? Então quer dizer que porque eu tenho uma autoestima elevada, porque eu tenho uma afetividade equilibrada, eu não preciso de outra pessoa. Não, é que a gente não precisa do outro para ser feliz. Você consegue estabelecer relações interpessoais positivas sem a necessidade da aprovação do outro, sem a necessidade a necessidade de uma forma muito intensa, né? Uma necessidade de que o outro, assim, seja responsável pela sua felicidade, seja responsável pelo seu bem-estar, né? Porque sozinho, a pessoa que vive numa condição de carência afetiva tem dificuldade de lidar com isso. A carência afetiva não é uma doença, né? Ela é uma condição que, por conta dessas relações que foram estabelecidas na infância e que ao longo da vida elas se repetem, então elas são reforçadas, né? Essas pessoas elas tendem então a apresentar essa dependência para caminhar, né? Então algumas características que a gente vou citar mais tarde, né, de como você identificar se você é uma pessoa que está no momento de carência afetiva ou não. E então, por que a gente escolheu, por que eu escolhi falar sobre isso nessa live de hoje? Eu estou há 6 meses aqui no Japão, é minha primeira vez aqui, e conversando, né, eu tenho contato com muitas pessoas, muitos brasileiros e na verdade muitos estrangeiros de uma forma geral, não só brasileiros, mas também peruanos, filipinos. E o que eu percebo? É que essa fala de, nossa, depois que eu cheguei no Japão eu mudei, ou
de quando as pessoas falam do que sentem falta do Brasil, uma coisa se torna muito comum nesses discursos, né, nesses depoimentos, que inclusive, né, eu gostaria que vocês pudessem comentar também a respeito disso, ok? Fiquem bem à vontade, né, eu vou em alguns momentos tentar acompanhar o que vocês estão comentando, né? E como nas outras vezes, se eu não conseguir responder todos os questionamentos, né, durante o período da live, posteriormente eu respondo todos eles, ok? Bem, então, como é que as pessoas se sentem aqui quando elas, né, são no Japão, e por que essa carência ela acaba se manifestando em grande parte das pessoas? Primeiro que nós estamos num país onde as manifestações públicas de afeto são restritas, em alguns lugares elas são até proibidas, e a educação é diferente. Então, como assim? Nossa, então quer dizer que o japonês não é afetivo? Não, não é isso. Mas quando você consegue conviver com as pessoas, quando você entende e conhece a cultura, você consegue perceber que as pessoas, né, desde mesmo as crianças, se comportam de uma forma diferente com relação à questão da afetividade, né? Diferente do brasileiro, né, e dos povos latinos de um modo geral, que são mais afetuosos, que são mais calorosos, a gente gosta de abraço, a gente gosta de beijo, a gente gosta do toque, né, de sentir a presença física do outro, mas estamos numa cultura em que isso não é considerado da mesma maneira, né? E isso então pode gerar sim um desconforto das pessoas que estão aqui por se sentirem sozinhas, né? Vamos também deixar um conceito um pouquinho claro, que estar solitário, estar sozinho é diferente, né? Então as pessoas, independente se vieram para cá ou não com família, elas acabam manifestando esse sentimento de, poxa, estou me sentindo solitário, né? Por mais que eu esteja inserido dentro de uma comunidade, que é a comunidade brasileira, por mais que eu tenha estabelecido uma amizade, né, um contato com as pessoas com quem eu trabalho, é diferente, porque as relações aqui são estabelecidas de uma forma diferente, né? Então, quando a gente fala de carência, a gente fala eu não gosto, né? A gente fala assim de realmente ter uma dependência, né? Esse sentimento do eu gostaria que outras pessoas se importassem com o que eu sinto ou de como eu me sinto. Então isso vai trazendo essas sensações e essas emoções do estar só, né? A Silvânia está dizendo que não gosta, né, desse costume do brasileiro de abraçar. Do brasileiro, não estou generalizando, né? Nem todas as pessoas gostam. E isso não quer dizer que seja um problema, mas a maioria dos brasileiros tem esse costume porque nós aprendemos isso, né? Na nossa educação, desde pequenos, a gente tem um convívio social muito próximo, seja com os amigos dos nossos pais, seja com os nossos familiares, primos, tios, avós. Então tem esse comportamento do abraçar, né? Esse comportamento né, de cumprimentar com um beijo. E aqui no Japão não acontece, né? Eu percebo até que quando dois brasileiros ou duas brasileiras se cumprimentam dessa maneira, o japonês fica um pouco surpreso, né, com essa afetividade ou com essa demonstração de afeto, que para nós é muito comum, mas que para eles é estranho por conta dessa diferença, né, da própria cultura.
E como eu disse, não existe problema nem ao fazer isso e nem de não fazer. Não significa, né, que os japoneses não consigam desenvolver isso ou não sejam capazes. Não é isso. É que na educação, na cultura, isso não é comum. Então é importante que a gente também consiga respeitar esses limites. Até porque nós estamos no Japão, né? Então essa adaptação, né, como eu coloquei no tema da live, é uma adaptação permanente, porque existem a maioria das histórias, né, que eu ouço são de pessoas que vieram para o Japão com a intenção ou com o planejamento de ficarem 1 ano, 2, 3, e de repente estão aqui há 10, 15, 20, 30 anos. E com o passar do tempo, você vai sentindo realmente falta de coisas que existiam no Brasil, de experiências que nós passamos, né, na nossa infância, das pessoas que ficaram lá. Claro que a saudade acontece de forma diferente para cada pessoa, né? Então é sempre muito, não existe uma generalização realmente de como que as pessoas, né, os brasileiros aqui vão se sentir. É importante que as pessoas consigam também aprender, né, a lidar com esse sentimento de saudosismo, de nostalgia, né, e que isso não acabe desenvolvendo outras condições, né, que sim, a gente já falou em outros momentos que essa questão dessa tristeza pode se transformar, né, numa depressão, num episódio depressivo, mas eu penso que o mais importante é a gente conseguir perceber que se sentir carente, se sentir emocionalmente talvez instável ou entristecido, quando você sai do seu país de origem e vai para outro país, é comum, né? É natural acontecer. Quando a gente fala, então, de carência afetiva, quando isso começa a ser um problema. Quando nós apresentamos comportamentos que são nocivos emocionalmente. Nossa, Juliana, do que você está falando, né? Mas quando a gente entra, né, nessa condição de carência afetiva, então existem algumas ferramentas e algumas habilidades que nós precisamos desenvolver para conseguir nos estabilizar emocionalmente diante de um episódio de carência afetiva. Porque qual é o grande problema, então, de estar carente? O maior perigo é nós estabelecermos relacionamentos que são nocivos. Então, como é que eu consigo identificar que eu estou num momento de carência afetiva e que isso está prejudicando a minha vida? Quando eu me torno extremamente dependente de outra pessoa, seja num relacionamento amoroso ou num relacionamento de amizade, e aí eu tenho a necessidade da presença daquela pessoa o tempo todo, para que eu decida para onde eu vou, que roupa eu vou usar, o que eu vou comer, para onde eu vou viajar. Então, quando a gente consegue, quando a gente começa a estabelecer esse tipo de relação, então é um sinal de alerta, né? De ficar um pouquinho, de refletir sobre o porquê de estar se comportando desta maneira, né? As pessoas que são muito carentes, elas geralmente são mais submissas. Então, em prol da presença do outro, acabam realmente reprimindo a vontade própria para
agradar o outro. Então essa necessidade de agradar sempre, necessidade do medo de magoar as pessoas, de não falar o que realmente pensa ou o que realmente sente. Então tudo isso começa a se tornar um comportamento, né, muito prejudicial para a pessoa. A pessoa acaba tendo dificuldades de estabelecer relacionamentos longos, né? Então, por exemplo, por quê? Né? A pessoa começa, então, a namorar. Só que ela vai sufocando o outro com o próprio comportamento e com a exigência que ela faz, né? De que o outro precisa estar sempre disponível. Hoje em dia, nas questões dos relacionamentos, isso pode ser um futuro tema de uma live, falar sobre a questão da internet, dos relacionamentos, né, dessa dificuldade que às vezes as pessoas apresentam para lidar mesmo, né, com essa disponibilidade. Então, a pessoa, né, que tem uma carência afetiva muito grande, então ela tem muita dificuldade realmente de entender que o outro não vai estar disponível o tempo todo, né, de conseguir respeitar a individualidade, né, da pessoa. São pessoas que apresentam um ciúme excessivo, né, muito ciumentas, e ficam o tempo todo, então, numa cobrança muito grande, e é por isso que os relacionamentos acabam durando pouco, né, porque o outro não consegue suportar essa pressão constante. São pessoas que geralmente acabam se vitimizando, então elas sofrem muito realmente, né? É um sofrimento que precisa ser considerado. A pessoa carente, às vezes, ela não consegue reconhecer que ela está nesse movimento e acaba, né, fazendo com que o outro se sinta muito mal, né? De achar que tudo que o outro faz é uma afronta, né, a como ela se sente, a como a pessoa carente se sente. Então, tudo isso vai criando essa condição da pessoa carente, que realmente tem muita dificuldade de conseguir estabelecer um momento em que ela se sente bem, independente se está ou não na presença de alguém, independente se ela realmente tem um namorado ou uma namorada, se ela tem ou não amigos. Claro, como eu disse, nós somos seres sociais, então nós precisamos estabelecer relações positivas de amizade, né? Mas eu percebo que as pessoas acabam não sabendo lidar com esse momento de carência, e aí elas não tem muito critério para a escolha dos relacionamentos, e isso acaba sendo prejudicial porque, né, o relacionamento não progride como a pessoa espera e ela vai ficando muito frustrada, né? Então, acho que acabaram. Deixa eu só ver uma coisinha aqui nos comentários. A Erika disse que realmente, né, os japoneses estranham essa questão do beijo em público, e como eu disse, é importante sim que a gente respeite essa cultura deles, que não tem isso, né? O mais comum é nós vermos casais que nem dão a mão, né? Que eles ficam próximos um do lado do outro. Os casais mais antigos, às vezes o homem está na frente da mulher, mas isso é uma questão cultural. Então é importante realmente que a gente respeite, uma vez que nós estamos aqui, né, no país deles. A Silvânia então disse, né, no começo ela tinha comentado que ela realmente se sente incomodada com essa questão do abraço, com essa questão do beijo, e como eu disse, né, Silvânia, assim, você não tem problema, você pode, né, se comportar dessa forma. Algumas pessoas são mais introvertidas, elas são mais tímidas, e o importante é que as pessoas também te respeitem nesse sentido, né? Ninguém é obrigado a gostar de ser abraçado, né? É que, como eu disse, né, eu tô considerando a maioria dos relatos que eu ouço
quando eu pergunto, quando eu questiono as pessoas de como elas se sentem aqui no Japão, quais são as maiores dificuldades que elas enfrentam. Então, a questão da carência é o que geralmente aparece em todas as respostas, né? Eu me sinto muito sozinho, eu não consigo fazer amigos, tem a barreira do idioma, né? Então, muitos, mesmo estando aqui há algum tempo, às vezes ainda não se apropriaram do idioma japonês, então trabalham às vezes numa fábrica onde não tem nenhum outro estrangeiro, acabam aprendendo somente o vocabulário do trabalho, e isso limita, né, um pouquinho o estabelecimento de uma relação de amizade. Os japoneses, eles são mais fechados, tem a questão, né, do barulho, de uma política de silêncio que é diferente do que nós vivemos no Brasil. Então, tudo isso contribui para que as pessoas tenham que se adaptar até em como se fazer amizade, onde que podemos, né, vivenciar momentos sociais, como, por exemplo, no Brasil é comum que em qualquer lugar você pode fazer um churrasco com seus amigos. Aqui no Japão não é em todo lugar que se pode. Então, essas adaptações, né, da pessoa que tinha uma vivência social no Brasil e aí vem para o Japão, pode ocasionar esse período, esse sentimento, essa condição de estar carente, de se sentir carente, né, que envolvem uma série de sentimentos e que também tem a ver com as relações que foram estabelecidas pelos nossos pais, pelos nossos irmãos, com eles, né, na nossa infância, né? Então, como eu disse, ser carente não é uma doença, mas em alguns momentos a pessoa realmente desenvolve um comportamento que é nocivo, que é prejudicial para a saúde mental, para a saúde emocional, porque ela acaba desenvolvendo e estabelecendo relacionamentos que não são positivos, né? Mas não precisa se sentir, né? Achar que talvez isso seja um trauma. Porque o importante são as relações que você estabelece. Se as relações que você estabelece com as outras pessoas forem boas, isso para você, que você se sente satisfeita com as relações, com suas amizades, né, com a sua família, então não precisa ficar preocupada com isso não, ok? Deixa eu ver agora se tem mais algum comentário, desculpem. Érica falando que ela já teve um relacionamento com um japonês e que, né, dentro de casa é diferente. Claro, né, como eu disse, não é porque eles não manifestam a afetividade de uma forma como nós, brasileiros, manifestamos, é que eles não são capazes de fazê-lo. Não é isso. É que a cultura do Japão é diferente com relação a essas manifestações e até ao próprio desenvolvimento das pessoas, né? Aqui no Japão, quando elas nascem, quando elas crescem, e o tipo de estímulo que elas têm dentro de casa relacionado à questão da afetividade, né? Então é nesse sentido que a gente precisa aprender a cultura, né, do país onde nós estamos, e que é importante que a cultura daqui seja respeitada, né? Mas isso também não significa que a gente tem que se bloquear e reprimir esse sentimento, essa vontade de estabelecer boas relações. Não é isso. É uma adaptação do nosso comportamento que precisa ser feito para não desrespeitar o outro, né? Isso é bastante importante. O Argeno tá falando, né, que no Brasil é comum, então, você cumprimentar os seus amigos com abraços e com beijos, né, mesmo entre os homens, e que aqui, então, que ele mudou porque nem sempre é aconselhável, realmente, né, para evitar um constrangimento ou uma situação delicada. É por isso que a gente tem que aprender, né, e se adaptar, porque é possível, né, não significa que nós vamos nos tornar menos afetuosos. Talvez algumas pessoas sim, e talvez outras
independente do tempo que estão aqui no Japão, não sintam essa carência, não sintam essa dificuldade ou essa diferença. Mas porque tal, né, as relações dessa pessoa na infância foram menos afetuosas. Mas o importante é que a pessoa se sinta bem, né? Independente de se ela gosta ou não de abraçar, o importante é estar equilibrado emocionalmente. Como eu disse, né, vou repetir que a escolha do tema é por conta de tudo que eu geralmente ouço, né, das pessoas a respeito de como elas se sentem aqui no Japão, ok? Deixa eu ver se tem mais algum comentário. Mas não começa a gostar. Tá. Então a Alessandra, né, tá falando que ela cresceu no Japão, veio para cá enquanto criança, e eu também conheço pessoas que vieram para cá muito novos, né, 3, 4, 5 anos, e que por conviverem, são brasileiros, mas por conviverem sempre com japoneses, acabam realmente se comportando como tal. Então, mesmo que um brasileiro, né, que seja até uma pessoa da família, encontre com essa pessoa, ela vai se comportar como os japoneses se comportam. Então vai cumprimentar com um aceno de cabeça, quando muito estender a mão, né, mas é difícil que a pessoa venha te abraçar num primeiro momento, porque realmente, né, não faz parte do costume deles, né. Obrigada, Alessandra, pela sua participação. Só um minutinho. Desculpa, gente. Obrigada, Érica, pelo comentário. Eu sempre tive contato e muita curiosidade sobre a cultura japonesa, né? Então, eu sempre gostei muito de ler, né? A minha... Só um minutinho, gente, desculpa. Então, eu sempre convivi bastante com, né, japoneses e sempre observei muito, né, o modo como eles se comportavam. Então, pra mim, não foi nenhuma novidade, nenhuma surpresa. Isso não significa que eu não sinta falta dos abraços, né, assim, do povo brasileiro. Mas, uma vez que eu estou aqui, eu entendo que essa é a cultura deles, né, e realmente, acho que o mais importante é que a gente respeite, né. Uda, eu concordo com você. Existem muitas maneiras de nós demonstrarmos a nossa afetividade. Muitas pessoas têm dificuldade realmente de expressar o que estão sentindo, mas através das atitudes, do cuidado, do carinho, você consegue perceber que aquela pessoa se preocupa com você, né? Seja seu pai, seja sua mãe, seja, né, as pessoas que estão perto de você. É através, né, do comportamento, da atitude que a gente consegue realmente perceber que essa pessoa gosta de você, né? Mas trazendo então um pouquinho, né, sobre... A gente falou bastante de, nossa, a pessoa é carente, então ela vai fazer tudo errado. Não é bem assim. E como é então que eu deixo de ser uma pessoa carente, ou que eu consigo driblar esse sentimento e consigo me equilibrar emocionalmente, né? Então são alguns passos que a gente precisa fazer, e nesse sentido o processo de psicoterapia, ele é muito válido porque é um processo de autoconhecimento, e a gente precisa saber se conhecer. A gente precisa saber do que a gente gosta, do que a gente não gosta. A gente precisa saber se realmente os relacionamentos que a gente estabelece são os melhores para nossa saúde mental e emocional. Então, um dos primeiros passos é desenvolver o nosso amor próprio, né? Como eu disse anteriormente, não significa que você
não vai precisar de ninguém, ou que você não precisa de ninguém, ou que você... espera só um minutinho. Ou que você vai simplesmente se isolar do mundo. Muito pelo contrário. Mas é gostar de si mesmo, né? É ser suficiente no que diz respeito ao seu emocional. De que as vivências que você tem, de que os relacionamentos que você estabelece são os mais adequados porque você sabe do que você gosta. Você consegue entender o seu modo de ser, né? Então você sabe das suas qualidades, você sabe dos seus defeitos e você se aceita como você é. Claro que todas as pessoas podem melhorar, a gente sempre pode melhorar, né? Mas a gente sempre pode buscar, né, essas respostas sempre dentro da gente. E a pessoa que está carente, muitas vezes, ela vai procurar fora, né? É no outro que ela acredita que mora a felicidade dela. E isso não é verdade, né? Nós somos os únicos responsáveis pela nossa felicidade ou pela nossa infelicidade. Então é importante a gente saber como nós nos sentimos de uma forma íntegra, para conseguir também saber qual é a expectativa que nós depositamos no outro. Então é importante o se conhecer e o se reconhecer. Quando um relacionamento faz com que você se sinta mais triste do que feliz, faz com que você não possa falar do que você está pensando, em como você se sente, coisas que você realmente gosta ou não, é importante refletir. Poxa, será que está sendo realmente bom? Será que sou eu que não consigo perceber que o outro é importante para mim e que eu sou importante para o outro? Então, é válido fazer essa reflexão. Sempre que a gente estabelece qualquer relação que seja, né? Um novo amigo, um novo amor, né? Então, a gente precisa ter a habilidade de nos reconhecer, né? De reconhecer as nossas sensações, os nossos sentimentos e as nossas emoções, o que nos mobiliza. Isso daqui eu acho muito bom, isso daqui eu gosto, isso daqui eu não gosto, né? Para que seja mais fácil e mais tranquilo a nossa condição emocional, né? Então ficar sozinho é de grande valia. A gente precisa conseguir ter esse momento respeitando a nossa individualidade e a individualidade do outro. Estar no relacionamento, estar entre amigos, não significa estar dependente deles, né? Quando a gente fala de dependência, de que eu preciso daquela pessoa perto de mim para ser feliz, a gente está falando de um comportamento que não é o mais adequado, né? O mais apropriado, e que a tendência é gerar um sofrimento, né? Então, respondendo, né, mais um pouquinho aqui dos comentários, a Márcia disse que quando ela chegou ela era muito afetiva e com o passar do tempo mudou. É natural, né, que isso aconteça. Então a gente acaba entrando no ritmo do lugar onde nós estamos, mas em alguns momentos talvez a gente sinta aquela vontade, né, de dar um abraço, ou aquela falta desse calor humano, e é importante a gente saber lidar com isso, né? Obrigada, Márcia, pelo seu comentário, pela sua participação. Então, Eliette, como fazer então quando vem morar no Japão já sendo adulto, né? É realmente começar a observar o seu comportamento. Se você começa a ficar muito triste, se você tem dificuldade de estabelecer, né, amizades mesmo no seu local de trabalho, se você começa por conta disso, então se isolar, não se permitir, é um sinal de que talvez, né, seja importante você procurar alguém com quem você possa falar, procurar ajuda para entender
como você está se sentindo, né? Então, é importante sim procurar pessoas com quem você possa conversar. Nesse sentido, a internet ajuda, ela minimiza um pouco esse sentimento da solidão para as pessoas adultas que vieram para o Japão. Então, algumas vêm com família, outras deixam a família no Brasil. Então, a internet ajuda porque quando aperta a saudade, você vai lá, faz uma ligação, uma chamada de vídeo, você manda um vídeo para alguém, você recebe um vídeo de alguém, e isso pode acalentar um pouquinho o coração, né? Fazer com que a gente não se sinta tão sozinho aqui. Mas o mais importante é observar o seu comportamento e tentar realmente estabelecer boas relações com pessoas próximas a você, ou pessoas do seu trabalho, ou pessoas da comunidade brasileira, que existem vários eventos que reúnem os brasileiros, e aí você talvez, né, consiga então um amigo. Eu sei que aqui no Japão eu percebo que é mais difícil você fazer um amigo, né, mas não é impossível, né? Então é importante que né, você consiga se reconhecer como você está se sentindo, e se essa tristeza, esse sentimento de solidão começar a te atrapalhar, né, atrapalhar as relações que você tem, então é importante procurar ajuda, né, porque um profissional, né, o psicólogo, ele vai conseguir ampliar o seu olhar com relação ao que você está sentindo e aos poucos ir direcionando, né, em conjunto com a pessoa nesse processo do amor próprio, né, nesse processo de reconhecer os sentimentos e conseguir lidar melhor com eles, ok? Muito obrigada pela sua participação. Os meus filhos, a Uda tá falando que os filhos vieram pequenos, mas sabem diferenciar as duas culturas, né? Mesmo então, aí, porque, como é que tem diferenças, né? Tem filhos, crianças que vieram para cá pequenos e acabam só convivendo com japoneses, então desenvolvem um comportamento que é mais próximo, né, à cultura japonesa, e outras pessoas que mesmo tendo vindo bem pequenos para cá, acabam tendo o comportamento mais próximo aos brasileiros, ou conseguem realmente entender a diferença das duas culturas. Isso vai depender muito da dinâmica familiar, né? Como eu disse, como a gente aprende a ser afetuoso, né? A demonstrar afeto, é de acordo com as vivências que nós tivemos na infância. Então, os pais que são mais afetivos, são mais afetuosos com os filhos, tendem a criar adultos que manifestem um afeto de uma forma mais visível, né, digamos assim, mas sempre, né, respeitando a individualidade, né, as pessoas não são iguais, então 2 filhos que foram criados da mesma forma, um pode ser muito carinhoso e outro pode ser mais reservado, né? Então é bastante importante a gente conseguir respeitar a individualidade, né, de todas as pessoas. Sim, né, já vi japonês chorar só por ver chorar. Eles são muito, eu percebo que os japoneses são muito sensíveis com relação ao que o outro está sentindo, né, e por conta de toda a vivência, né, do Japão como um país que já sofreu por guerras, que já sofreu por catástrofes naturais, então eu acredito que eles sejam sim sensíveis, a forma como eles demonstram é diferente da nossa, né? Deixa eu falar um pouquinho com a Patrícia Úrsula. Oi, tudo bem? A criação delas, algumas pessoas, mas elas não gostam de demonstrar afeto. Então, sim, não significa que só porque nós estamos no Japão, só os japoneses é que não demonstram afeto. Não é isso. Como eu disse, vai depender do histórico de vida da pessoa. Então, pode ser que uma pessoa, né, mesmo brasileira, tenha dificuldade de demonstrar afeto, ou porque ela teve realmente uma infância onde, né, a família era muito rigorosa, era muito rígida,
A gente tem também a questão de que os homens são menos incentivados e estimulados a demonstrar, né, a questão da afetividade, da emoção, da sensibilidade. Então, tudo não dá para, não tem como generalizar, né? Que aqui a cultura é diferente. Então, a maioria dos japoneses se comporta de uma forma, assim como a maioria dos brasileiros se comporta também de acordo com a nossa cultura. Então, pode ser, né, realmente, Patrícia, não tem como dizer exatamente por que as pessoas porque, né, a pessoa se comporta assim sem conhecer o histórico de vida dela. Mas o que a gente, né, sabe é que realmente a teoria da afetividade, né, que ela foi estabelecida, né, o conceito de afetividade por um autor chamado Henry Vallon, fala que está, né, relacionado com as vivências então que nós tivemos na nossa infância. Então pode ser que essas pessoas, ou pessoas que viveram traumas, pessoas que viveram situações muito tristes, elas podem também ficar muito endurecidas, pessoas que são rancorosas, pessoas que viveram uma desilusão amorosa muito intensa, muito grande, uma decepção. Então elas podem também desenvolver essa dificuldade de manifestar e de serem afetuosas. Mas como foi dito anteriormente, às vezes a pessoa não consegue expressar em palavras, mas ela expressa em atitudes, né? Porque a questão da afetividade é algo que está, né, assim, dentro do ser humano. Ok? Obrigada pela sua participação. Bom, a Márcia está perguntando se a falta de amor próprio leva à depressão. Bom, a depressão, ela é um transtorno, então é um conjunto de fatores. A questão da falta do amor próprio o que isso pode ocasionar? Então, a pessoa pode ser que a pessoa, ela assim, por ela não, né, num determinado momento da vida, ela não estar gostando dela mesma, ela acaba, como eu disse, estabelecendo relações que são nocivas, ela acaba descuidando, né, de si de uma forma que engloba várias esferas. Então a pessoa não cuida da saúde, então a pessoa começa a se isolar, a pessoa, ela realmente não se importa de como ela está se sentindo. Então a falta, né, do amor próprio, do gostar de si, ela pode desencadear um pensamento negativo, né, uma tristeza, e essa tristeza, se ela for alimentada, recorrente, pode existir uma predisposição. Então, esse conjunto de fatores pode levar, sim, a um episódio depressivo, e esses sintomas, né, esses sentimentos acabam sendo reforçados porque a pessoa não procura ajuda. Então, não é um fator exclusivo que leva à depressão, né, mas um conjunto de fatores. E a questão, né, do ser otimista, do possuir a alegria de viver um propósito de vida, são fatores que combatem a depressão, né? A gente gostar da gente mesmo faz com que a gente queira se cuidar, faz com que a gente se preocupe, né, com a nossa afetividade, com a nossa emoção, com a nossa saúde, e pensando realmente de saúde de uma forma mais ampla, né? Não somente a saúde no sentido de estar livre de doenças, mas a nossa saúde mental, a nossa saúde emocional, que tudo isso faz parte, né, do conceito, até mesmo que a Organização Mundial da Saúde considera quando a gente fala de saúde, né? Então, obrigada pela sua participação. Vamos lá. Uma pessoa que não demonstra nenhum tipo de afeto, não reconheça diferenças, pode ser por influência de drogas. Bom, boa noite, obrigada pela sua participação. Existem pessoas que têm realmente uma grande dificuldade em manifestar qualquer sentimento, qualquer tipo de empatia, né? Do se mobilizar pelo sentimento do outro, ou de não...
ter dificuldade de reconhecer sentimentos. Mas aí a gente tá falando de uma outra questão, tá? Esse embotamento emocional, como a gente chama, então pessoas que não conseguem expressar os sentimentos, nem reconhecer os sentimentos, ele é um sintoma que pode estar relacionado a vários transtornos, né? Mas do mesmo jeito, né, com relação à questão anterior, não dá para dizer exatamente o que é, para ser muito precisa, né, no porquê que a pessoa não consegue demonstrar, sem conhecer a pessoa, né, o histórico de vida e desde quando e como isso se manifesta na pessoa. Então, de uma forma muito geral, podem ser várias as justificativas que levam a pessoa a se comportar dessa forma, né? Então, o mais adequado é que ela consiga, que assim, a gente perceba em como ela estabelece as relações. Pode ser pessoas que realmente são muito difíceis de lidar, que elas não conseguem, né, não conseguem mesmo, tem essa dificuldade de demonstrar habilidade social, né? E pode sim ser um sintoma de algo maior, né? De algum transtorno, como pode ser algo da personalidade da pessoa. Não tem realmente como eu dizer, né? Desculpa, mas eu precisaria de mais informações para poder realmente te dar né, uma resposta um pouco mais complexa com relação a isso, ok? Bom, gente, queria agradecer, né, a participação de todos vocês, né, a gente tá caminhando agora para o final da live, gostei muito da participação, achei que realmente foi muito bom saber um pouquinho de cada um de vocês, como eu disse, né, a cada 15 dias, então eu estarei aqui para falar um pouquinho com vocês a respeito de assuntos e de temas que impactam diretamente na vida da comunidade brasileira aqui no Japão. Então eu gostaria que vocês realmente dessem sugestões de temas, que compartilhassem o vídeo para que realmente as pessoas consigam ter a informação correta, a informação de como elas se sentem para também poder ser ajudadas, né? Eu penso que, como eu disse, essa carência, ela aparece de várias formas, em várias intensidades. Tem gente que sente menos, tem gente que sente mais, mas em algum momento eu acredito que todas as pessoas que não estão no seu país de origem sintam essa falta, né, seja da comida, seja do povo, seja da música, seja, né, do modo de vida. Então é importante que a gente consiga, né, fazer com que as pessoas entendam para que elas não se sintam mais sozinhas, que isso é natural para todos nós, né, e que também existe possibilidade de lidar com isso e conseguir, né, trabalhar essa saudade, esse sentimento de carência de uma forma para que a pessoa realmente emocionalmente se sinta mais equilibrada, né? Novamente eu gostaria muito de agradecer ao Portal Me pela oportunidade, dizer que realmente está sendo uma experiência incrível poder fazer essas lives, de ter contato com tantas pessoas, né, de sentir realmente que existe um propósito para todas as experiências. Então, mesmo as pessoas que em algum momento decidiram sair do Brasil para vir para cá, que as pessoas consigam resgatar esse porquê, né, e esse para quê. Qual é o propósito de eu estar aqui, né? Porque eu percebo também que às vezes a pessoa acaba não tendo, né, novas perspectivas. E isso faz com que às vezes as pessoas também se sintam mais sozinhas, mais carentes. Então, muito obrigada pela participação de vocês, né? Conto com a presença de vocês, conto com a ajuda para compartilhar esse vídeo e que vocês tenham uma ótima noite, um bom começo aí de final de semana, né? Pra gente que tá aqui no Japão, já estamos perto do final de semana. E, bom,
para quem tá no Brasil também, mas para quem tá no Brasil ainda é dia, né? Eles têm a quinta-feira toda para poder viver. E que a gente realmente consiga estabelecer, né, essas relações de divulgar as informações para melhorar a nossa vivência, né, a nossa experiência aqui no Japão. Um grande abraço para todos vocês, né? Espero que vocês também tenham gostado. Como eu falei, eu me comprometo a responder todos os comentários depois no final da live, e vejo vocês daqui 2 semanas, tá bom? Um grande abraço, muito obrigada e até mais.